Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta com 4 coisas e hoje mais uma vez um tema musical, um tema brasileiro. Vamos falar do síndico, do grande espalhafatoso e do maluco Tim Maia, o tema do 4 coisas de hoje. Quem não dança, segura a criança porque ele vem aí logo depois da vinheta. Vamos falar então de uma coisa boa sobre Tim Maia. Eu tenho que mostrar aqui pra vocês a biografia de Nelson Motta. Escreveu sobre o Tim Maia. Tim Maia vale tudo, que é uma biografia bem legal. O estilo de escrita do Nelson Motta é bem interessante. Ele escreve de maneira bastante cinematográfica, o que torna a leitura muito fácil, muito tranquila. E aqui tem tudo. O Nelson Motta é um amigo pessoal do Tim Maia. Aliás, o Nelson Motta é amigo de todo mundo, o que deixa ele às vezes um pouco chapa branca. Então ele não entra em assuntos assim mais tenebrosos da vida não, mas aqui eu acho que Tim Maia não tem como você falar dele sem falar das maluquices, das loucuras e das bizarrices da vida do Tim Maia. Então você encontra aqui toda a vida do cara dentro desse livro. Ele não se apega muito à infância do Tim Maia, não. Ele fala um pouquinho só da infância, mas ele já começa mesmo, no segundo capítulo já entra o Tim Maia correndo atrás para conseguir cantar, conseguir ser famoso. E ele desde cedo teve esse sonho de ser cantor. Ele, quando era criança, ele entregava marmita, ele odiava que chamava ele de Tião Marmiteiro. E ele odiava aquilo, ele queria ser artista e tal, ele aprendeu a tocar violão. E ele organizou sua primeira banda, o Tijucanos do Ritmo, e logo depois os Sputniks, que contava assim com Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eram companheiros ali da turma da Tijuca. Os Sputniks eram o Roberto Carlos, eu, Arlene Lívio e o Wellington. Era o único que falava inglês, então ele cantava, a gente só fazia o vocal. Mas o Roberto já veio determinado a fazer sucesso, né? Ele veio lá de Cachoeiro do Itapemirim, e foi lá para Tijuca, onde ele encontrou com o Erasmo, que era um pupilo nosso. Nós cantávamos Little Darling, oh Little Darling, oh Little Darling, oh well, oh you, e formaram o primeiro grupo que acabou não dando certo, porque quando eles foram se apresentar na televisão, dizem que o Roberto Carlos deu uma passada de perna, entendeu? No Tim Maia, e eles brigaram e nunca mais foram amigos de novo. O Tim Maia, ele sempre teve muita inveja do Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos conseguiu tudo, porque era branco, porque não sei o quê, e ele se achava muito melhor, ele cantava muito melhor, compunha muito melhor, entendia muito mais de música do que o Roberto Carlos e tal, e teve essa rixa, essa rivalidade a vida inteira entre os dois. Então nesse livro aqui você vai acompanhar outras coisas, como a ida do Tim Maia para os Estados Unidos, onde ele vai ter contato com a música americana, com o som da Stax e tal, e vai voltar muito influenciado com aquilo, depois de puxar uma cadeia lá nos Estados Unidos. Ele volta pro Brasil, puxa uma cadeira do Brasil, pega 8 meses aqui, roubar uma cadeira e uma mesa, mas depois ele resolve mudar de vida e correr atrás do sonho dele. Vai para São Paulo e começa a encher o saco do Roberto Carlos para poder realmente ter uma chance de estourar, e ele vai tentando, e toda essa saga de Tim Maia buscando o estrelato, você pode ver nesse livro aqui, dica fortíssima do 4 Coisas, Tim Maia vale tudo, biografia de Nelson Motta, você também encontra em versão de audiobook. Se você não quer ficar lá folheando seu livrinho e tal, quiser só ouvir, é o Nelson Motta mesmo que narra o livro, muito legal. Coisa boa aqui do 4 Coisas. Seu nome qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. E baseado no livro de Nelson Motta, na biografia de Tim Maia, foi lançado em 2014 o filme Tim Maia, que é a coisa nova aqui do 4 Coisas. Também eu falei do audiobook, você também tem a possibilidade de assistir o filme sobre Tim Maia, que conta com vários atores bem legais, como o Robson Nunes, que já tinha feito o Tim Maia antes, no documentário da Rede Globo Por Toda a Minha Vida. A entrada é só para convidados, meus jovens. Sou convidado especial, vim cantar no programa. Como é seu nome, então? Tim Maia, pode olhar aí. Sinto muito, cidadão, aqui não tem nenhum Tim Maia. Como não tem, irmão? Ele volta a fazer o Tim Maia jovem, agora no filme. E uma boa dica aqui do 4 Coisas para você saber mais sobre a história do Tim Maia, que eu tava falando aqui, essa história dele tentar o sucesso. Ele vai gravar 2 compactos, um pela CBS, outro pela RGE, mas um deles vai fazer sucesso no início. Para gravar, você pega um revólver, um 45, põe na cintura, um cachorro, um Doberman, um Rottweiler, e chega na gravadora e fala: posso gravar?
e ele vai estar meio chateado com isso, porque a música que ele via no tape não é que ele gravava. Nenhuma gravadora brasileira tinha condições de gravar o som negro, aquele som de soul que ele via dos Estados Unidos e queria fazer igual no Brasil. Então ele estava muito chateado com isso e ele só vai conseguir mesmo sucesso e credibilidade para poder ter equipamentos melhores e tal, quando ele tem uma música sua, a Não Vou Ficar, gravada pelo Roberto Carlos. Ele vai lá na casa do Roberto Carlos, enche o saco dele, até convencer o cara a ouvir a música e gravar uma música dele. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim. Então ele vai ser conhecido como o cara que fez a música, sucesso do Roberto Carlos e tal, e a partir daí ele vai lançar outros sucessos. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E assim se transformar numa grande voz brasileira, lançando os seus álbuns, os seus primeiros álbuns, de todos com muito, muito sucesso. E todo esse sucesso vai culminar num disco duplo do Tim Maia, onde ele estava no máximo da sua criatividade, no máximo da sua competência musical, mas vai acontecer uma coisa muito errada com esse disco, que a gente vai ver na coisa ruim aqui do Quatro Coisas. Então, como eu estava dizendo, a gente tem um disco duplo do Tim Maia sendo preparado, o disco estava quase pronto, já tinha as gravações todas, as faixas todas gravadas, faltavam só algumas letras, e o Tim Maia vai entrar em contato com a turma da seita Racional, do Universo Desencanto, que é uma seita complicadíssima, fala um negócio de disco voador, misturado com um monte de assuntos esotéricos, e o Tim Maia viu aquilo ali, ficou maluco. E ele ficou completamente fascinado por aquilo e largou tudo. Largou álcool, largou carne vermelha, tudo era magnetizado, tudo ia atrapalhar a vida dele, ele tinha que ter uma vida pura. Então ele começou a se vestir de branco, pintou todos os instrumentos de branco e ele mandou apagar as músicas. Ele apagou todas as letras, as faixas de áudio das músicas que estavam prontas. O Paulinho Guitarra, que toca com ele, tocou com ele desde 16 anos, contou depois que as músicas estavam prontas, estavam gravadas, as faixas de áudio, ele mandou apagar tudo, porque aquilo ali estava tudo magnetizado. E ele queria colocar músicas racionais em cima. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. E aí lançaram os dois discos, esse disco duplo do Tim Maia, que é para ser o grande álbum dele, que imagina o que seria MPB hoje, se esses discos tivessem sido lançados como foram concebidos. Eles foram lançados como discos racionais, volume 1 e volume 2. É claro que esses discos são muito cultuados hoje, inclusive porque eles são muito raros. Esse disco foi tirado de catálogo, nenhuma gravadora quis lançar, ele lançou do bolso dele, e mesmo assim, depois que ele desencantou lá com a cultura racional, que ele descobriu que o Jacinto lá, o cara que era o guru dele, na verdade era meio Maharishi, igual o marido dos Beatles, pegava as menininhas e tal, era meio picareta. E ele rompe com o Universo Desencanto e ele mesmo recolhe e destrói os discos. Então tem pouquíssimos discos do Tim Maia Racional, com as LPs ainda, em circulação e são muito caros. E os hipsters, claro, adoram esses álbuns e adoram isso. Então, apesar dessa história toda de ter o disco ter sido apagado e tal, e que era para ser uma coisa muito, muito legal e acabou sendo algo muito hermético, muito fechado e muito difícil de entender. E também um tema só, todas as músicas só falam para ler a porcaria do livro, cara, tem mais de 1000 livros para você ler, você nunca vai conseguir ler tudo. O Tim Maia virou uma espécie de Planet Ramp, sabe? Todas as músicas têm um tema, e apesar da música ser boa, todas falam de um assunto só, é mais ou menos isso. Então não vamos colocar como uma coisa ruim não, porque a gente tava falando, lembra do filme Tim Maia que foi lançado em 2014? Pois é, a Globo, na virada do ano 2014 para 2015, resolveu fazer um especial. Assim como eu tinha feito, eu disse aqui agora há pouco, por toda a minha vida, eles pegaram o filme do Tim Maia e deram uma cortadinha, fizeram uns extras e tal, trocaram o narrador, porque quem narra é o Fábio, que era um grande amigo do Tim Maia durante a vida inteira. Agora eles colocaram o próprio Tim Maia narrando a vida dele, tipo Memórias Póstumas. E a boatos ficou uma impressãozinha de que a Rede Globo de televisão meio que deu uma limpada na barra do Roberto Carlos.
pra ele não ficar tão mané, igual dizem, a biografia fala, né, as histórias contam, que o Roberto Carlos deu uma zoada no Tim Maia, tal, jogou dinheiro pro alto pro Tim Maia pegar no chão, deu umas botas que não servia pra ele, e deu uma esnobada no Tim Maia. E essas cenas foram cortadas do especial de TV que foi visto por todo mundo, alguns dias depois apenas do especial de fim de ano do Roberto Carlos da Globo. Então, muito se falou na internet, as pessoas ficaram reclamando muito que tinha cortado e tal, Rede Globo, chapa branca, cortou a parte que o Roberto Carlos zoava o Tim Maia, mas tudo isso é ruim, é claro, mas tem uma coisa pior, que é aquele cara que fez o papel do Roberto Carlos. É, bicho. Como é que é, Tião? Roberto Carlos. Quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, eu tentei te procurar antes, mas tá difícil, né? Você tá sempre ocupado. Como é que tá sua mãe? Tá bem? Dona Maria Imaculada adora quando tu liga no Natal. Nunca me esqueci dela, rapaz. Eu adoro a tua mãe. O que é aquilo? O que é aquilo? O cara tá imitando o Roberto Carlos. Todo mundo fazendo papel. Tá certo que o Tim Maia é uma figuraça, né? O Zé do Caixão mesmo fala que no Brasil, pra fazer sucesso, você tem que ser um personagem, você não pode ser você mesmo. É meio isso que ele era. Mas o cara, aquele moleque que fez o Roberto Carlos, cara, é um constrangimento inacreditável. Inacreditável! É muito ruim, parece que ele tá... Cara, ele parece, sabe o quê? Mistura de Hermes e Renato com o Hubert do Cacete Planeta. São tantas emoções. Aliás, falar em Cacete Planeta, uma boa dica aqui, Preto com Buraco no Meio, foi o primeiro LP do Cacete Planeta, onde o Bussunda mostra que ele é o melhor imitador de Tim Maia que existe. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou lá dentro, vou fazer a barba. Alguém tem uma gilete? Vou pegar, hein? Tim Maia depois deu uma entrevista sobre Preto com Buraco no Meio, falando que o Cacete Planeta ia ser branco com buraco na testa. Morou? Mas voltando ao assunto, Rede Globo! Obrigado por ter cortado o Rede Globo. Muito obrigado por ter cortado o filme pra gente ter menos cena desse Roberto Carlos. Coisa ridícula! Hora de coisa velha aqui no Quatro Coisas. Nem sempre a coisa velha vai pro final do programa. É poucas vezes que isso acontece, mas hoje nós vamos falar aqui de algumas dicas sobre a carreira do Tim Maia. Tim Maia depois vai abandonar o universo de Desencanto e vai tentar voltar ao sucesso, vai lançar um disco em inglês que não vai dar muito certo, mas depois ele vai entrar na onda da disco music, lá no final da década de 70, e voltar aí ao sucesso. E manter um sucesso razoável, mas muito conturbado, cheio de brigas, cheio de processos na justiça, ganhando muito dinheiro, mas gastando muito dinheiro e perdendo muito dinheiro em processos, em show que ele não ia. O Tim Maia veio ontem, ensaiou, e nós estávamos esperando que ele chegasse hoje, e ele não veio, não aparecia, e vários telefonemas difíceis de decifrar terminaram revelando que ele realmente não vem. Então tem uma vida muito complicada e muito extrema, né? Ele fazia o triatlo, né? Eu cheirava, bebia e fumava. Trago esta rosa. Trago esta rosa. Que acabou por destruir a saúde do cara, e o Tim Maia acabou morrendo em 1998. E pra você buscar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra... E deixando esse legado musical. Mas como eu tinha dito aqui, os primeiros discos de Tim Maia são muito bons, os primeiros álbuns são muito bons. E eu quero deixar para vocês uma dica aqui dos 3 primeiros álbuns do Tim Maia. Destaque para Tim Maia, que o terceiro álbum do Tim Maia de 72, ele lançou os 3 primeiros em 70, 71 e 72. São quase 3 anos seguidos com o álbum do Tim Maia na rua. E ele era chamado somente Tim Maia, com uma foto do Tim Maia. Todos os álbuns que o Tim Maia vai fazer, a maioria deles, pelo menos no início da carreira, vão ser todos iguais. Foto dele na capa e o nome dele no título. Mais ou menos igual o Roberto Carlos até hoje faz. O grande arquival dele, né? E esse disco aqui tem uma história engraçada, porque ele achou que era esverdeado. O cara falou assim, pô, você já viu preto, verde, pô? Mas acabou saindo essa foto aqui, meio realmente esverdeada. Ele usava Instagram na época, né? Botou um filtrozinho aqui e tal. Eu gosto pra caramba desse disco, dos 3 é meu preferido. A crítica nem sempre coloca esse disco como melhor, não. Tem algumas... Ele já veio um Tim Maia já meio cansado, com algumas fórmulas dele já desgastadas, mas na minha opinião, esse disco que tem idade, que eu adoro, que é o disco, que é a música que abre esse LP. Na cidade que eu tenho, quando mais vou sofrer.
E se eu pudesse escolher um dos três, eu colocaria para vocês esse aqui, para vocês darem uma olhada. Tim Maia, volume 3, de 1972. Coisa velha, aqui no 4 Coisas. O mínimo ódio de ninguém. Meu negócio é amor, eu posso xingar a mãe dele rapidamente, mas daqui a pouco já não vou xingar. Pô, xinguei a mãe do rapaz, que coisa. E deixa pra lá, e tá tudo certo. O negócio é a música, o amor. É isso aí, pessoal. Esse foi o 4 Coisas que vai dar uma estratégia agora e ir embora. Mostramos aqui a biografia do Tim Maia, escrita pelo Nelson Mota. Falamos também dos álbuns, né? Mostramos aqui o álbum número 3 do Tim Maia, chamado apenas Tim Maia. Falamos do filme longa-metragem do Tim Maia, que foi inspirado aqui na biografia. E falamos também da polêmica adaptação desse filme para televisão. Então tá, falamos aqui do Tim Maia. A gente volta numa próxima oportunidade com mais 4 coisas da cultura pop. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova. A gente fica por aqui. Tchau! Au! 4 coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas, sempre um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal.